Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a este momento de estudo, de reflexão sobre os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Eu, Márcia Ramos, vou conduzir a tarefa desta noite do Lar Espírita Luz e Amor, sempre com sentimento de muito amor e gratidão pela oportunidade. Convido a todos para a nossa prece inicial, elevando os nossos sentimentos, abrindo os nossos corações, para que possamos neste momento agradecer a Deus a oportunidade do estudo, do aprendizado, agradecer ao nosso Mestre Jesus por todo o amparo, aos nossos amigos espirituais, aos mentores dessa tarefa, aos mentores do Lar Espírita Luz e Amor. Agradecemos o amparo e todo o carinho que neste momento eles nos envolvem. Que possamos assim agradecer e sentir os nossos corações sendo preparados para que os ensinamentos da noite realmente façam diferença nas nossas ações diárias. Se conosco, querido Jesus, que assim seja. Nós agradecemos sempre a Deus, a oportunidade de reflexão, de estudo, de compreender os ensinamentos, sempre de uma perspectiva para que a gente possa se melhorar. E a lição de hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, escrito por Chico, pelo Espírito Emmanuel, é a lição 22, que é intitulada Que Buscais? E a lição começa com uma citação de João, do capítulo 1, versículo 38, que diz assim: E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E Emmanuel, aproveitando essa citação, chama-nos para a reflexão sobre o nosso entendimento com relação à nossa caminhada em busca da nossa religiosidade, da nossa conexão com o nosso Pai. A lição fala que todos nós temos as experiências, e que cada experiência traz para a gente a oportunidade de novos conhecimentos. E que nós vamos adquirindo valores, qualidades em todas as nossas existências. Porém, a mais importante, e às vezes aquela que a gente menos dá importância, mas a que realmente deveria ser olhada por nós com maior carinho e ser exercida com maior responsabilidade, é a nossa caminhada com relação a essa conectividade com o nosso Pai. É a lição que fala para nós que são esses os nossos verdadeiros valores, porque é desta forma que a gente vai constituindo um movimento de iluminação íntima, auxiliando-nos a nos aproximarmos do nosso Pai. A lição vem falando para a gente que nós temos dentro dos nossos sentimentos muitas viciações, muitas dificuldades, muitas limitações, e a gente acaba se deixando levar pelo jogo de interesse, daqueles interesses mais egoísticos que possam que geralmente corroem os nossos sentimentos. A gente fala que quer o Cristo, fala que vai segui-lo, fala que tem fé, mas na hora das nossas ações a gente diz exatamente o contrário. Então é uma lição que fala que nós vamos levando a nossa caminhada, muitas vezes fazendo promessas que são absurdas, que são desnecessárias, tendo uma relação com Deus de barganha, tipo, eu vou fazer isso porque eu preciso que você faça aquilo, ou se colocando como vítima, ou exigindo como se Deus devesse algo para nós. Então ele fala que todas as nossas ações, geralmente, elas estão baseadas nesses sentimentos que a gente não trabalha e que nós não reconhecemos, até porque a gente deixa ele lá, escondidinho, e vai só professando essa fé de maneira externa, de boca para fora, ou seja, da boca para fora. Ele vem colocando para a gente que geralmente nós esquecemos de que o Cristo não só ensinou, ele ensinou e exemplificou, que ao ir para a cruz, ele mostrou ali a que ele veio,
quais são os ensinamentos que ele precisava trazer para a humanidade, e ele não desistiu da sua tarefa porque foi incompreendido pelos homens. Ele foi até o final, né, e trouxe para nós a lição, né, do Calvário como uma necessidade de reconhecermos as nossas limitações e dificuldades, e que desta forma nós vamos estipando as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, e vamos elevando cada vez mais as nossas qualidades, conseguindo-nos, né, chegar até o processo de libertação, que é para isso que a gente está encarnado, né, aprendendo nesse processo a obedecer os desígnios supremos, como Jesus, ele obedeceu o que tinha que ser feito, ele não reclamou da sua cruz, ele seguiu compreendendo a nossa pequenez. Então, a lição que fala é que nós precisamos compreender que neste processo nós precisamos trabalhar o nosso íntimo, né? Que as nossas atitudes elas precisam estar relacionadas sempre, né, com aquilo que a gente tem de aprendizado. Então ele fala, não adianta a gente dizer que segue o Cristo, mas as nossas atitudes serem contrárias ao que Cristo pregou. Porque Jesus pregou o que, gente? Amor, abnegação, resiliência, humildade, né, perdão. E nós? Nós temos um passado espinhoso, tudo bem também. Nós sabemos que não somos lançamentos, né? Nós somos espíritos já multimilenares, que temos aqui uma possibilidade em cada encarnação de nos melhorarmos, através das nossas atitudes renovadas. Só que isso dá um pouco de trabalho, a gente quer? Nem sempre. Porque tudo que for mexer com sentimentos e entendimentos que estão lá dentro guardadinhos, dá trabalho, é necessário esforço, é necessário primeiro reconhecer a imperfeição para depois trabalhá-la. Isso a gente não quer. Então, por isso que Emmanuel fala que a nossa relação fica sendo superficial. Somente, né, quando eu preciso, ou geralmente com exigências, ou barganhando. Ai, nossa, eu estou fazendo isso daqui, mas Deus vai me ajudar, eu estou dando isso aqui para que Ele possa me ajudar ali. E aí ele está falando que essas atitudes é que vai nos distanciando, que elas não colaboram no nosso processo de renovação. Que a gente precisa se reconhecer nesse processo como seres, né, que necessitam de se esforçar para se libertar das atitudes antigas, que já não nos cabe mais continuarmos agindo como nos primórdios, apesar, né, de nós muitas vezes acharmos que esse é o melhor caminho. Ah, eu não perdoo mesmo, eu sou dessa forma, eu não mudo, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. A gente continua repetindo frases que hoje já não devem mais fazer parte do nosso, das nossas ações, do nosso dia a dia, do nosso métier, né? de conversações. Por quê? Porque é dado, né, é chegado a hora de reconhecermos nesse processo que nós precisamos sermos coerentes entre teoria e prática. Porque nós estávamos acostumados somente a agir com o externo. Eu vou lá no centro, eu vou na igreja, a gente até levava, né, a Bíblia fora, né, da pasta para que as pessoas pudessem observar as nossas atitudes, observar, né, a nossa ida ao centro, à igreja, enfim, ao núcleo. Não tem problema, né, qual for a designação. Até ele fala, quando ele fala religião, né, a gente pode se entender nesse momento que ele está falando de uma específica, mas não tá. Eu aqui trago, né, a palavra religiosidade, porque eu entendo que desta forma qualquer manifestação religiosa, né, é válida dentro deste processo da gente querer se melhorar. Então,
todos os processos, né, que faz com que eu me reconheça nessa caminhada, reconheça minhas imperfeições, as minhas fraquezas e as minhas qualidades, né, haja vista que a gente precisa dizer também das nossas qualidades. Então, todo esse processo que me torna melhor é bom, é importante e é válido. Agora, Márcia, existe a melhor? Não existe a melhor. Existe aquela que vai me dando maior responsabilidade. Por quê? Porque a partir do momento que eu tomo conhecimento, certo? Sobre os ensinamentos do Cristo, onde eu percebo e consigo compreender e aceitar que sou um espírito imortal, que ninguém vai resolver os meus problemas a não ser eu mesma, e de que vou agir de acordo com aquilo que eu tenho, né, como com consciência daquilo que eu estou fazendo, sabendo que serei responsável pelas minhas atitudes. A partir do momento que eu tomo consciência dessa verdade, eu não consigo voltar atrás. Não. Né? Então, todos nós que estamos ligados a este processo de aprendizado, neste momento, estamos tomando consciência de que o espírito é imortal, que estamos aqui de passagem e que eu vou precisar me responsabilizar pelas minhas atitudes, porque é da lei. É da lei que aquilo que eu realizo, né, para o bem, eu receba, e aquilo que eu realize para o mal, também. Né? Então, é uma lição que vai fazer com que a gente, né, perceba quais são os nossos verdadeiros sentimentos em relação a Jesus. É uma lição que diz, eu conheço mesmo Cristo, eu quero ir com Ele? Quero de verdade? Eu tenho que perdoar. Será que eu quero de verdade? Eu preciso aprender, né, a ser mais humilde. Então, esse Cristo é o mesmo do qual eu venho teorizando? Porque é disso que ele fala. Que a lição de Jesus na cruz, ela é viva, né? Ela não é uma historinha que foi contada, inventada para nós. Ele passou por esse processo exemplificando, né, todas as virtudes, todas as qualidades que nós precisamos para nos tornarmos mais virtuosos e para chegarmos até Deus numa melhor condição do que quando aqui chegamos. E que Deus, ele vai esperar de cada um, né, dentro do seu tempo, aquilo que cada um consegue oferecer de melhor. Que ele não está olhando para a Márcia do passado, ele está olhando para a Márcia de hoje. Né, as conquistas que eu já consegui até agora. Porque o que passou, passou. Então, a lição fala, o que buscais? Né? Por que eu estou neste caminho? Eu comecei a fazer essa reflexão, estou no caminho certo? É isso mesmo? Né? Eu tenho amado mais, eu tenho perdoado mais, eu tenho sido mais pacienciosa, mais tolerante, mais caridosa, e é em todos os sentidos. Né? Porque muitas vezes a gente fala as palavras, as pessoas falam, nossa, quantas palavras bonitas, tal, mas vivenciar isso que eu estou falando não é fácil. Né? Vivenciar é que é a chave do negócio. Então a lição está falando para gente que quem deseja realmente se libertar precisa obedecer os desígnios. Olha só, Jesus obedeceu. Né? Ele não recuou a lição da cruz, ele foi até o final. Né? A gente precisa compreender que as nossas ações, elas precisam ser condizentes com as nossas práticas, com as nossas teorias. Porque uma coisa é falar do perdão, outra coisa é perdoar. Uma coisa é falar da tolerância, outra, né, é tolerar. Uma coisa é falar do desprendimento e outra é desprender. Então é uma lição que vai exigir, né, para que a gente se liberte daquelas zonas inferiores de preocupações. Quando ele coloca aqui, né, é justamente porque a gente teoriza uma coisa, pratica outra e aí volta, né, a ter os sentimentos de outrora. Né, todo aquele peso na consciência de não estar realizando algo, né, que realmente vai fazer com que a gente se eleve, as preocupações mais materialistas, né, com relação ao nosso futuro.
Então a nossa preocupação é muito, né, com aquilo que eu consigo conquistar de material de pronto. Então às vezes os nossos pedidos a Jesus é tudo coisa material, né? Nada que nos faça melhorar intimamente, mas tudo aquilo que provavelmente vai fazer nos perder. Exemplo, Márcia, ganhar na loto. Eu não tô falando para vocês só, tô falando para mim, né? Ganhar na loto, ganhar uma fortuna, né? Sabe Deus como, é melhorar o nosso padrão disso, daquilo, é conseguir condições para nos mantermos mais fisicamente, né? Como se isso fosse muito mais importante e não é. É necessário cuidar do corpo, sim, né? Mas não o exagero, até porque ele vai ficar, né? Nós vamos e o corpo físico fica, mas a gente precisa, né? A gente não pode endeusar mais a parte material e esquecer do espírito. Então, assim, a lição vem o tempo inteiro dizendo, mas o que você realmente quer? Porque a lição do Cristo foi dada lá na cruz. Ele resistiu, né? Ele persistiu e ele partiu daqui dizendo, né? Perdoa, porque eles não sabem o que fazem, né? E nos deu a lição dizendo, eu estarei contigo até o final, né, dos dias. Ou seja, ele retorna para dizer que ele venceu. E aí, a gente quer esse processo? Porque se a gente quer, a gente vai precisar modificar, né? Modificar as nossas escolhas, observarmos melhor aquilo que nós estamos realizando no nosso dia a dia. E aí ele fala que a gente não precisa duvidar, né, de que Cristo se encontra em todos os templos, né? E aí para todos ele pergunta: que buscais? Olha só, quantas vezes a gente já ouviu de Jesus? O que a gente realmente busca, o que a gente realmente quer? É a nossa cura? É a nossa cura da alma ou a nossa cura física somente? Porque se for física, ela vai durar por pouco tempo, né? Agora a cura da alma, sim, essa é necessária porque ela vai perdurar, porque o espírito é imortal, né? Como a gente precisa compreender, nós somos espíritos imortais, cheios de imperfeições, porém com muitas possibilidades de reencarnações, onde cada vez mais, em cada reencarnação, nós poderemos, né, desenvolver um conjunto de qualidades que nos tornará um pouco mais virtuosos. Isso é legal, né? Isso nos dá o up que a gente precisa para continuar seguindo. Nós não podemos desistir. Nós precisamos compreender que esse processo, né, ele tem um viés duplo, né? Ajuda-te que o céu te ajudará. É dentro dessa linha. Eu preciso me ajudar, eu preciso dar o primeiro passo, só que para tudo isso eu preciso entender o que realmente eu quero na minha vida, né? Quais são os processos que eu preciso libertar dentro de mim, quais são, né, os sentimentos que eu ainda não reconheço que atrapalham a minha caminhada. Então a lição ela diz sobre isso, né? Nós precisamos nos reconhecermos nesse processo e em cada uma das oportunidades que nós vamos tendo, então seja com os nossos familiares, seja no nosso trabalho, seja na nossa experiência religiosa, né, de religiosidade, nós precisamos entender qual é a nossa contrapartida, o que eu estou oferecendo para o Cristo, né? Se é o meu verdadeiro esforço, é o meu melhor, com certeza eu serei auxiliada nesse processo. Agora, se eu só estiver fazendo aquilo para agradar as pessoas externamente ou com o intuito, né, de obter vantagens, lê do engano, né? Vou me decepcionar, porque vantagem não terá, né? Ninguém dará salto no seu processo evolutivo. Não vou retroceder, mas vou estacionar. Se eu não despertar para essa verdade, né, de me reconhecer no processo e de entender que essa ligação depende mais de mim do que deles, né, depende mais da Márcia querer se libertar do que, né, os outros, porque cada um vai responder por si. Então não adianta eu querer culpar as pessoas por eu não conseguir, né, ou
Dizer, Deus quer mesmo assim, eu sou vítima dessa situação, ele não olha, nada disso vai resolver, porque eu já nesse momento, como eu falei para vocês agora há pouco, nós estamos tomando consciência dessa verdade que vai nos ajudar a nos libertarmos desde que queiramos. Então, encerramos este momento com essa reflexão, que possamos ir aos nossos lares, né, que possamos de volta aos nossos momentos íntimos de conversa com Jesus, entendendo o que a gente busca realmente, porque Ele está o tempo inteiro dizendo, o que buscais? Vamos buscar então as respostas dentro dos nossos corações e nos sentindo cada vez mais amados e protegidos por todos esses amigos que nos amparam, nos inspiram sempre para o caminho do bem. Que possamos neste momento fechar os nossos olhos do corpo físico e continuarmos com os nossos sentimentos vibrando em sintonia com o mais alto e agradecendo a Deus a oportunidade da vida, a oportunidade deste aprendizado. Que Jesus possa tocar os nossos corações, auxiliar-nos naquilo que for necessário, abençoando a nossa família, abençoando os nossos lares, aos nossos amigos, aos nossos trabalhos, aos nossos locais de convivência com os nossos familiares e que possamos assim entendermos que neste processo nós precisamos buscar o nosso melhor a partir da renovação das nossas atitudes. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja. Graças a Deus. Até uma próxima.